Olá, olá a todos, tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Vamos hoje dar sequência às matérias, às ações de controle concentrado. Este é o nosso sexto encontro, 10 aulas, 11 e 12 hoje. E nós vamos, antes de iniciar a ADPF, que é o próximo item, apenas fazer ou trazer uma informação importante que eu até já divulguei nas redes sociais, mas quando falamos sobre, na aula passada, controle das omissões normativas, nós focamos na ADO, que é o tema ligado ao controle, às ações de controle concentrado, fizemos algumas observações sobre mandado de injunção e tratamos sobre o direito de greve do servidor público. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção, que desta aula até hoje, ou seja, nesse período curto de tempo, foi aprovado um projeto de lei que regulamenta o mandado de injunção. Então, este é um tema extremamente importante. É um projeto de lei, portanto, foi aprovado e está aguardando a sanção presidencial. Eu não tenho, portanto, o número de lei ainda, porque só depois que se sancionar, promulgar e publicar é que nós vamos ter este número do mandado de injunção. Então, os senhores vão anotar o projeto de lei, vamos acompanhar e nas minhas redes sociais eu comentei alguma coisa sobre ele. O que é interessante é que esse projeto de lei agora, ele vem suprir uma omissão, uma lacuna de quase 30 anos. Isso é bastante interessante. Você tem um instrumento, um remédio constitucional para atuar ou diante de lacuna de lei que não tinha ele mesmo, o remédio do mandado de injunção, uma regulamentação. Então é algo surreal, né? Você cria uma ferramenta e ela mesma não é regulamentada. Você precisaria de um mandado de injunção para um mandado de injunção, ou algo só para tentar mostrar a minha crítica aqui. E o que a gente tem de posição interessante, quando eu falei do mandado de injunção, nós falamos da posição que vigora, que é a posição concretista individual. Isso quer dizer, aquele que não está podendo realizar o direito fundamental porque não tem a regulamentação, ele impetra o mandado de injunção e nesta impetração o pedido dele é que ele possa então realizar o direito fundamental. A posição, o entendimento do Supremo até então é que ele reconhece o direito fundamental e permite que aquele servidor possa gozar, fruir o direito. Por exemplo, a aposentadoria especial do servidor público. E nós, então, falávamos numa posição concretista individual. Isso quer dizer, o Supremo reconhece o direito para aquele que está fazendo o pedido. Não havia até então, como regra, na jurisprudência do Supremo, a posição concretista geral e erga omnes. Havia um precedente que era o direito de greve dos servidores públicos, que a gente até desenvolveu e tratamos da anistia. Muito bem. O que a gente tem de novidade, então, no projeto aprovado? O primeiro ponto é que no projeto a gente tem como regra não apenas, ou não mais, a posição concretista individual direta, mas nós temos como regra, no projeto aprovado, a posição concretista individual intermediária. Eu vou, então, anotar e explicar o que mudou nesse ponto do projeto aprovado. Vamos para a lousa, vem comigo aqui. Então, a gente vai ter aqui a posição concretista individual
direta. Esta é o que vigorava. Ou seja, aqui ele faz o pedido, vou colocar assim, jurisprudência atual. Jurisprudência atual. Então, ele faz o requerimento e o judiciário reconhece de modo direto para ele. O que a gente tem de novo no projeto aprovado é a posição concretista individual intermediária. O que quer dizer isso? A lei, eu vou dizer projeto de lei aprovado, porque não se tem o número ainda, vai para a sanção do presidente. Ela diz assim, que reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Este é o projeto de lei aprovado, que é, só para a gente ter o número dele, é o PL, projeto de lei da Câmara, número 18, de 2015. Essa é a tramitação dele no Senado. Para você localizar ele, você tem que entrar no site do Senado, e lá no site do Senado tem a tramitação das matérias, e colocar PLC, porque esse projeto de lei vem da Câmara. Não foi um projeto de lei que começou no Senado. Então, você coloca PLC 18 de 2015, e você tem a íntegra da redação final aprovada e que foi encaminhada para a sanção. O que se tem aqui é uma oportunidade de o legislador acordar e suprir a omissão. Uma oportunidade de o legislador legislar, fazer o seu papel, que não o fez, porque esteve inerte aí. Então, esta previsão normativa, ela me parece um pouco melhor do que a jurisprudência em termos de equilíbrio entre poderes, porque o judiciário está dando uma oportunidade para que o legislador legisle, antes dele, judiciário, interferir e, em certa medida, aspas, legislar no caso concreto. Ele não está legislando, mas ele está concretizando o direito fundamental. Então, eu gostei, esta posição o Supremo chegou a adotar, era a posição do ministro Nery da Silveira, e que hoje está na lei, projeto de lei aprovado, que vai para a sanção, ou foi para a sanção, do presidente em exercício, Michel Temer. Vamos ver como ele vai entender essa perspectiva. Findo o prazo, caso a mora legislativa ainda persista, portanto, se deu a oportunidade e o parlamento não legislou, aí vem o artigo 8º, item 2 deste projeto aprovado, o judiciário, portanto, o Supremo, no julgamento do OMI originário, vai estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los. Ou seja, a situação interessante é a oportunidade que se dá ao legislador de suprir a omissão. Então, o que se tem é posição concretista, individual e intermediária. Não é direta, porque ao invés de já dar o direito, primeiro dá a oportunidade, um prazo razoável. Se não legislar para todo mundo, porque é lei genérica, geral e abstrata, o judiciário concretiza o direito, estabelecendo as condições de exercício desse direito. É assim que vai funcionar. Gostei.
Qual é o prazo razoável? A lei não definiu, falou em prazo razoável. A gente tem um parâmetro de prazo, talvez o único que existe em termos de impetrações, que é a lei do mandado de segurança. Esta era a proposta do ministro Nery da Silveira quando julgava essa questão e fixava um prazo de 120 dias para que o legislador legislasse. Então a gente tem esta situação. E aí tem uma outra novidade, é muito interessante, no projeto de lei aprovado, que eu não sei se o Michel Temer, que é quem está no exercício da presidência, vai vetar ou não, que é a possibilidade de se dar efeitos ultra partes ou erga omnes. Então a gente tem agora, com esse projeto de lei aprovado, esta possibilidade de se ter efeito não mais apenas subjetivo, ou seja, em caso de impetração individual, mas a partir do caso concreto, o Supremo dar um efeito ultra partes ou erga omnes. Então é como se fosse uma posição concretista geral. É como se fosse o exemplo do direito de greve, que se deu posição concretista geral e que agora a legislação ela está admitindo essa situação. É algo bastante interessante o que se tem aqui, né, nesta proposta no artigo 9º do projeto de lei aprovado. Então acompanhe, nós vamos acompanhar se realmente vai haver algum tipo de veto, mas eu queria dar essa informação para vocês, uma informação muito importante, e a partir do momento em que houver a lei, a gente vai estar divulgando nas redes sociais o número dela. Já o fizemos em Periscope, o comentário. Eu quero ver se eu resgato esse vídeo e coloco no YouTube. Eu tenho uma página, uma página pessoal, youtube.com/Pedro Lenza. Vou tentar ver se eu... porque eu usei o Periscope para fazer um comentário de quase 1 hora sobre esse projeto. E aí o vídeo se apagou em 24 horas, mas eu tenho, parece, ele no celular. Vou tentar colocar e a gente divulga para vocês. E assim que tiver a lei, divulgamos também. A informação que eu tenho como dar no meio da nossa programação aqui é ficar atentos, existe lei aprovada. Foi de quase 30 anos regulamentando o mandado de injunção. Maravilha. Vamos agora, fechado esse grande parênteses, que tem tudo a ver com o tema do controle, vamos agora falar sobre a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esta ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ela surgiu na Constituição de 88. O que você tem que perceber? Que antes de 88 não havia uma ação nos termos da ADPF. Mas surgiu esta ação de modo genérico, porque não definiu o que seria esta ação. Ela simplesmente fez a previsão no artigo 102, parágrafo 1º, que eu vou então comentar com vocês. Vem comigo para a lousa, vamos lá. E o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele estabelece o seguinte, que a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, na forma da lei, Então, o que é interessante a gente perceber aqui é que a Constituição definiu competência, apenas isso, e delegou a regulamentação da ADPF para a lei. A lei é a Lei 9882 de 99, que você tem que ler, porque algumas perguntas do seu concurso vão ser extraídas da letra da lei. Tudo bem? O que eu quero que você compreenda? Perceba que esta disposição,
ela se caracteriza como sendo uma norma de eficácia limitada. A norma da Constituição que fez a previsão da ADPF é norma de eficácia limitada. O que quer dizer? Que para a sua concretização, ela dependia de lei. E esta lei surgiu 11 anos depois. A Constituição é de 88, a lei é de 99. Nesses 11 primeiros anos, nenhuma ADPF foi conhecida, porque não havia regulamentação. Esta é a ideia que eu queria passar para vocês. Bom, passados esses 11 anos, a arguição começou a ser desenvolvida, ganhou musculatura e a gente percebe hoje que os grandes casos que a Suprema Corte decidiu, a grande maioria deles foi em ADPF. Ela começou tímida, ganhou grande projeção, o Supremo foi dando vida para ela, e hoje ela é responsável pelo julgamento de grandes precedentes. E por que eu digo isso? Porque o Supremo ele foi construindo todo um entendimento em relação a esta ação que não se sabia ao certo o que era. Primeiro, não se sabe, lendo a Constituição, o que é um preceito fundamental. É uma arguição de descumprimento de um preceito fundamental, que não há uma definição. Isso coube à lei. Então, o que eu vou desenvolver agora é apresentar para vocês todo o procedimento e as regras em relação a esta lei, a esta ação, nos termos da legislação. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro ponto a gente poderia organizar o seu caderno, item 1 da ADPF, legitimação ativa. Quem é que pode propor esta ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental? E a legitimação ativa desta ação, ela está prevista na lei, como a gente disse, é nos termos da lei. E a lei entendeu que os legitimados devem ser os que podem propor a ADIM. Ou seja, os legitimados da ADPF são os mesmos legitimados da ADI, que são aqueles previstos no artigo 103 que a gente já comentou. Veja, os legitimados da ADI, a turma do 103, é legitimado para propor ADC, são legitimados os do 103 para propor ADI, ADC, ADO e ADPF. São os mesmos do 103. Muito bem. A legislação, ela, além de ter definido competência do 103, ela estabeleceu, e cuidado, que qualquer interessado poderia propor ADPF. Isso está na lei, no artigo 2º, inciso 2. Qualquer interessado. Só que este artigo 2º, inciso 2, foi vetado. Isso é importante. Então, a lei, ela quis que qualquer interessado pudesse propor ADPF. Como se fosse, imagine, uma ação popular. Na verdade, não, era até mais que ação popular, porque a ação popular, ela requer demonstração de cidadania. Aqui era qualquer interessado. O texto era muito amplo, poderia propor esta ação. Este dispositivo, artigo 2º, inciso 2 da lei, está vetado. E o veto, ele tem uma preocupação. Vocês imaginem abrir o leque de possibilidade de ação originária no Supremo por qualquer interessado. Ia realmente virar um grande problema para o Supremo, que já não dá conta, né, do tamanho da sua carga de trabalho. Então, eu acho que houve uma situação aqui pensando também nisso e se justificou por se tratar de um processo que não é para discutir direito subjetivo. E, nesse sentido, caminhou a ação e o interessado, se na sua prova perguntar, qualquer interessado, pode fazer alguma coisa assim, que é representar
ao Procurador-Geral da República. O interessado pode exercer o que a gente chama aqui de direito de petição. O que é o direito de petição? É o interessado levar ao conhecimento de uma autoridade uma situação, para que a autoridade promova uma medida. Isto é direito de petição. Então, continua como existe de modo geral essa previsão, aliás, como direito fundamental, o direito de petição. A legislação, ela fez essa previsão, nem precisava, porque o direito de petição se extrai da própria Constituição, artigo 5º, inciso 34, a linha A. 5º, 34, a linha A, direito de petição. Então, vamos ler o que a lei ainda preserva em relação a qualquer interessado. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, que é a lei da ADPF. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Diz assim: na hipótese do inciso 2, mas está vetado, professor, o inciso 2. Então, por isso eu estou dizendo, olha, vetado, mas ainda se preserva esse parágrafo. Qualquer interessado tem a faculdade, estou lendo a lei, mediante representação, de solicitar a propositura de ADPF ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Não tem nenhum problema isso, aliás, é perfeito. Qualquer interessado pode apresentar uma denúncia, uma informação, levar fatos para o Procurador-Geral da República, e ele, Procurador-Geral da República, é que vai propor, se assim entender, a ADPF. Lembrando que o PGR é um dos legitimados do 103, ele pode propor a ADPF por estar no 103, como manda a lei. Então, se perguntarem, qualquer interessado pode fazer o que em relação à ADPF? No máximo, qualquer interessado provocar, peticionar ao PGR para que o PGR, por juízo próprio, discricionariedade, análise própria, verifique se é o caso de propor a ADPF. É esse o entendimento que se tem em relação a qualquer interessado. Maravilha. Então vamos agora continuar. Definida a legitimação, eu já sei quem pode propor esta ação. O que eu queria agora apresentar para vocês é quais são as duas modalidades de ADPF. Nós já sabe quem pode provocar. Agora vamos ter que saber quais são as duas modalidades de ADPF. Quer dizer, a lei fez a previsão de dois tipos de ação. Então a gente vai identificar, sabendo que a provocação se dá pelos legitimados do 103. Vamos lá. Espécies de ADPF, vamos chamar assim. Item 2 do seu caderno, espécies de ADPF. Existem dois tipos. A primeira, então, item 2, né, espécies. A primeira espécie de ADPF é aquela que está prevista no artigo, é tudo na lei, né? É na lei. Primeira hipótese. Vamos chamar de ADPF, ou a de arguição. Arguição autônoma. Autônoma. Esta arguição autônoma, ela está prevista na lei. Como a gente disse, a lei é que fez a previsão, né? O artigo 1º, caput, da lei 9882 de 99. E diz assim, que cabe à ADPF, que será proposta perante o Supremo, para evitar, veja lá, evitar ou reparar,
lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, o que a gente tem de previsão interessante aqui é o cabimento de uma ação para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Perceba que o que gera a lesão ao preceito fundamental não é um ato legislativo, do poder legislativo. E por isso a gente tem que tomar cuidado. O ato que gera ou que proporciona a lesão ao preceito fundamental é um ato do poder público. Veja, eu estou tratando de ações de controle de constitucionalidade e nós estamos diante de uma ação que permite o cabimento dela diante de ato do poder público. E nem falou ato normativo, falou ato do poder público. Um ato do poder público, por exemplo, que não reconhece a união homoafetiva. É um exemplo. É um ato do poder público que não reconhece a união homoafetiva. O ato do poder público, o SUS, que não, ou que se nega a fazer uma cirurgia de antecipação da gravidez, diante, por exemplo, de uma situação de constatação de feto com anencefalia. A interrupção da gravidez no caso de feto que nega. Então, esse ato do poder público, ele é o fundamento para o cabimento desta ação. Por isso a gente chamou ela de arguição autônoma. E veja que ela tem tanto caráter preventivo como caráter repressivo ou reparatório, porque ela diz evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Então, esta é a primeira hipótese, é uma ação totalmente nova no nosso modelo, é uma ação que não se tinha ainda quando surgiu pela lei, e depois, quando surgiu em 88, depois pela lei, uma dimensão exata do que seria esta ação, e com os exemplos seguintes a gente vai poder entender um pouco melhor o cabimento desta ação. Tá? Agora vamos para a segunda espécie de ADPF. Vamos lá. É a ADPF, vamos chamá-la de incidental. Está na lei também, vem comigo. Então, segunda, além da arguição autônoma, vamos agora falar da arguição incidental. Essa arguição incidental, ela está prevista também na lei. A gente tem insistido nisso, nos termos da lei. E a lei fez a previsão no seu artigo 1º, parágrafo único. E diz assim, que caberá esta ação, quando houver um fundamento, quando for relevante, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo. E aí eu vou fazer uma divisão que a lei traz aqui. Primeiro,
lei ou ato normativo federal ou estadual ou, aí vem novidades, ou municipal ou atos normativos anteriores à Constituição. O que nas aulas introdutórias chamei de AC. Então veja, a gente tem uma ação que ela se equipara e se aproxima muito da ADIM. Ela tem por fundamento a controvérsia constitucional. Mantenha um pouco mais, Lincoln. Segura um pouco mais. Vamos lá. Põe a minha... Vê se dá para colocar a minha imagem lá em cima, Lincoln, por favor. Olha, fundamento é controvérsia constitucional sobre leis ou atos normativos. Federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Veja, meus amigos, a gente estudou a ADIM e vimos que a ADIM cabe quando se tratar de lei federal, ou ato normativo federal, ou estadual. E a lei do DF de natureza estadual. Muito bem. Vimos nas aulas que não cabe a ADI originária quando se tratar de lei municipal, que viola a CF. Não cabe, veja, não cabe a ADI originária de lei municipal que viola a CF. Não cabe. Por que não cabe? ADI. Porque não tem previsão no 102, inciso 1, a linha A. Porque não tem previsão. Esse é o ponto. Não há previsão. Muito bem. Agora veja. O que a gente tem de novo aqui é uma ação que vai fazer o mesmo papel da ADI e vai ter por objeto uma lei municipal. Então, cuidado. Lei municipal pode ser objeto de ação originária de controle de constitucionalidade no Supremo, originariamente só por ADPF, não por ADI. Isso é importante. Então, a lei municipal pode ser objeto de ADPF e o parâmetro é a CF, Constituição Federal. Tá bom? Ação no Supremo, originária no Supremo. Agora, uma ADI não poderia ter por objeto esta lei municipal originária no Supremo. Não poderia porque não se tem previsão no 102.1a. É o silêncio eloquente. A ADI não. Agora veja. Volta para cá, Lincoln. Eu não estou dizendo que o Supremo não vai jamais julgar uma lei municipal. Vamos com cuidado aqui. Nós vimos com muito cuidado essa questão quando tratamos de competência. E aí eu vou lembrar. A lei municipal pode ser questionada perante a Constituição Federal. Como? Em controle difuso. Não tem problema nenhum. Isso vai chegar no Supremo via recurso extraordinário. Ou, a gente viu também que a lei municipal pode ser objeto de uma ADI no TJ, porque viola a CE. ADI no TJ porque viola a CE. E aí vimos que, nesta hipótese, a ADI originária que viola a CE no TJ, tem uma hipótese que cabe recurso extraordinário contra o acórdão do TJ para o Supremo, que é na hipótese de norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE. Já foi estudado na aula de competência. Então, nessa situação, a lei municipal vai poder chegar via recurso extraordinário. Mas não é isso que estamos tratando aqui. É uma ação originária que já começa no Supremo via ADPF. Então, não cabe a ADI originária de lei municipal que viola a CF, a ADI não, mas cabe a ADPF. Essa é a novidade. E a ADPF, ela também vai ser o instrumento para a análise de recepção ou de não recepção de leis anteriores à Constituição. Então,
esta é a segunda hipótese de novidade, a segunda novidade de cabimento desta ação, que é para verificar a recepção ou a não recepção de leis anteriores à Constituição. É o que, na prova, às vezes você vai encontrar assim, a ação utilizada para analisar o direito pré-constitucional, as leis pré-constitucionais, as leis anteriores a 88, que vão ser recepcionadas ou não recepcionadas. Vamos lembrar, já tivemos uma aula sobre isso, alguma noção sobre isso. Para ser recepcionada a lei, ela precisa ser compatível do ponto de vista material com a nova Constituição. Compatibilidade meramente material com a nova, pouco importando a compatibilidade formal com a nova. Vejam o Código Tributário, que é uma lei ordinária, que foi recepcionado como lei complementar. Além disso, ela tem que estar em vigor no mundo jurídico e tem que ter nascido perfeita. Quando surgiu esta lei antes de 88, tem que encontrar compatibilidade formal e material com a Constituição que vigorava à época. Estas são as premissas para a recepção. Recebida, ela pode ingressar com uma outra roupagem. Agora veja, se a lei anterior a 88 não for recepcionada, ela será revogada por não recepção. Esta é a expressão. Ela será revogada por não recepção. Revogada por não recepção. Quem é que faz isso? A ADPF. A ADPF é o instrumento para a análise. E eu quero que você anote um exemplo de ADPF que teve por objeto uma legislação anterior a 88. É a ADPF número 130, que analisou a recepção da lei de imprensa. A lei de imprensa é a lei 5.250 de 67. 5.250 de 67. E esta legislação anterior a 88, ela entendeu o Supremo que não foi recepcionada. Entendeu o Supremo que a lei de imprensa, portanto, foi revogada pelos argumentos desenvolvidos na ADPF número 130. Veja que esta decisão se deu em 1999. O texto é, aliás, em ADPF 130, no ano de 2009. 2009. Veja que o texto é de 88. Então, 20 anos depois, 21 anos depois, o Supremo entende que a lei de imprensa está revogada. E veja que curioso, no julgamento dessa ADPF, a decisão foi sem modulação de efeitos. Entendeu o Supremo que ela está revogada há 21 anos atrás. E esses 21 anos de suposta vigência da lei de imprensa regulamentou diversas relações jurídicas e o Supremo hoje, e o Judiciário está tendo que enfrentar esse problema que se criou. Porque se ela não foi recebida nesses 21 anos, tudo que se construiu ou constituiu juridicamente com base na lei de imprensa não tem validade, porque o Supremo, infelizmente, não modulou os efeitos da decisão na ADPF 130. Então, esse é um exemplo que a gente traz de não recepção com os seus problemas, que foi a falta de uma modulação dos efeitos da decisão. Tudo bem, gente? Então, nós já sabemos as duas modalidades. Eu quero agora tentar justificar esta segunda modalidade, que a gente chamou de ADPF incidental. Tem algum autor, vou aprofundar um pouco mais ela, que chama esta ação de ADPF por equivalência à ADI, ou equiparação à ADI. Equivalência ou equiparação à ADI. Por que equivalência ou equiparação? Porque tanto a ADI como a ADPF analisam constitucionalidades de lei ou de ato normativo. Do grupo de objeto da ADPF é idêntico
ao da ADI. Põe na lousa de novo, Lincoln, para a gente mostrar isso. A gente já anotou. Olha, cabe quando o objeto, o ato normativo, for lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Lei ou ato normativo federal e estadual são também objeto de ADI. Esse é um problema. Então, como fazer, como solucionar esta questão de equivalência ou equiparação? Porque não tem dúvida, é a mesma coisa. Lei federal e lei estadual. Agora veja, tem um gravame aqui. Eu vou explicar qual é o gravame, volta para mim, Lincoln, que é o seguinte. Um dos requisitos da petição inicial que está na lei, que é o artigo 4º da lei, parágrafo 1º, artigo 4º, parágrafo 1º da lei 9882 de 99, é o que a gente vai chamar de princípio da subsidiariedade. E eu vou anotar para você. Tudo desdobramento da hipótese B de ação, tá, gente? Então vamos lá. Eu estou ainda dentro de ADPF incidental, tá? Então, o artigo 4º, parágrafo 1º da lei 9882 de 99, como disse, estabelece o princípio da subsidiariedade. E diz que não cabe a DPF, não cabe a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Diz o texto, quando houver qualquer outro meio, eficaz de sanar a lesividade. Então, o que a gente tem de interessante aqui é que o cabimento desta ação, a DPF, não é admitido quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, o que eu tenho que debater é o seguinte: se cabe a ADI, é um meio eficaz, com a mesma eficácia da DPF. Não caberia a DPF. Então, existe parte da doutrina que entende que quando a lei estabeleceu o mesmo objeto da ADI para a DPF, ela seria inconstitucional nesta parte. Então, vamos voltar para a lousa e vamos ver, naquele quadro anterior, a que se refere. Então, estaria pensando a doutrina que esta parte aqui, lei federal e lei estadual, seria inconstitucional, porque cabe a ADI. O papel disto aqui é a ADI. Então, há uma forte linha de doutrina nesse sentido, e que prefere chamar, inclusive, de ADPF, arguição por equivalência ou equiparação. E nesta hipótese de equivalência ou equiparação é que residiria a inconstitucionalidade. Uma tese interessante, uma tese forte. Eu vou tentar agora, você tem que ter esta noção, o Supremo não enfrentou isso ainda, mas vamos agora tentar justificar a lógica desta manutenção também da lei federal e lei estadual, na linha do que o ministro Gilmar sustenta no seu livro. O ministro Gilmar, e não seria de outra maneira, sustenta porque ele foi o responsável pela elaboração desta lei. O ministro Gilmar, quando era advogado-geral da União, foi quem ajudou a elaborar o texto, redigiu o texto.
desta ADPF. E ele explica no seu livro a lógica desta convivência. Diz ele que o fundamento é o artigo 6º, parágrafo 1º da lei, que eu vou então colocar na lousa para você. O que diz o artigo 6º, parágrafo 1º da lei 9882 de 99? Diz que, se entender necessário, poderá o relator pode ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição. Então, quando se diz que o relator poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, está sendo dito que a arguição, ela partiu de um processo. Ela partiu de um caso concreto. E foi retirado daquele caso concreto uma tese para ser debatida no Supremo, em ADPF. Então, esta arguição incidental, ela está sendo chamada pelo Gilmar de incidental, porque ela é incidental a um processo individual que já discute aquela tese jurídica. É como se tivesse uma ação correndo de um tema extremamente relevante e o Supremo falasse: olha, judiciário de primeira instância, deixa eu trazer para mim essa tese, este tema, esse debate, dada o caráter de repercussão, de importância dele, e eu vou dar a minha interpretação final aqui de cima, o meu cala-boca geral, ou seja, eu vou decidir e ninguém mais descumpre o que eu falar, porque vai ter efeito vinculante. Então, esta é a lógica para o Gilmar, será incidental. Tanto é, diz ele, que a lei, olha isso, numa DPF, permite que o relator ouça as partes nos processos que ensejaram a arguição. Então, essa é a proposta de incidentalidade dele e o requisito para o cabimento desta ação. Que, com isso, fica, então, uma maneira de tentar conviver a DPF, princípio da subsidiariedade. Ele está tentando propor que o requisito a mais justificaria o cabimento desta ação. O que não me parece tão lógico, porque o efeito prático é o mesmo de uma ADI. O resultado de uma ADI é o mesmo de uma DPF numa hipótese como essa. Então, o Supremo está precisando melhorar a interpretação. A gente tem que aguardar uma evolução desta jurisprudência. A doutrina apresenta a sua crítica, diz que para essas duas seria inconstitucional por esses motivos, porque já haveria previsão da ADI e também, né, um argumento a mais, violaria o princípio da subsidiariedade, mas aguardamos. Em relação aos outros dois objetos, lei municipal e lei anterior a 88, aqui não há qualquer dúvida, porque aqui a gente tem uma situação que a ADI não admite, que é a lei municipal e a lei anterior a 88. Então, nesses termos, não há qualquer problema em relação a essa outra parte da divisão dos temas aqui. Esta arguição incidental ou por equivalência, ela é uma ação que tem a mesma lógica, o mesmo objetivo de uma ADI, que é analisar a constitucionalidade de lei ou de ato normativo. Aí ela jogou tudo, federal, estadual, municipal e anterior a 88, que viola um preceito fundamental. Então, a gente consegue com isso tentar entender as duas hipóteses de cabimento. A outra não tem nada a ver com inconstitucionalidade, e definindo legitimação, definindo as espécies de ações e as suas hipóteses, a gente passa no próximo encontro a desenvolver melhor
esses aspectos da DPF. Muito obrigado e até lá.